Olá, hoje nós vamos trabalhar com a segunda lei de Mendel. Desde já quero dizer a você, se ainda não viu, não estudou a primeira lei de Mendel, ela é altamente importante e necessária para que você possa entender o processo da segunda. Selecionei aqui algumas características dessa segunda lei de Mendel. A primeira delas é que também pode ser conhecida como lei da segregação independente. E dois pontos importantes, galerinha, já coloco para vocês. A segunda lei ela é um complemento da primeira, tá? E de maneira alguma Mendel deu nome às suas leis. Isso só foi surgir muito tempo depois, isso só foi surgir após sua morte. Coloquei para vocês aqui nesse slide um comparativo da primeira com a segunda lei. Na primeira lei, trabalha-se apenas com uma característica por vez. Então, por exemplo, quando formos trabalhar com a primeira lei, primeiro trabalhamos com a cor dos olhos, só para depois trabalharmos com a cor da pele, depois trabalharmos com a cor do cabelo. Trazendo para o experimento de Mendel com a piso sativa, primeiro ele trabalhou com a cor da ervilha, depois de concluir estudo sobre a cor da ervilha, ele foi trabalhar com a textura, depois ele trabalhou com o tamanho, com o comprimento da planta, depois trabalhou com a questão da coloração das pétalas, né, a coloração das flores. Já na segunda lei, não. Na segunda lei, trabalha-se com duas ou mais características por vez. Então, Mendel trabalhou com cor e textura da ervilha ao mesmo tempo. Mendel trabalhou com a cor, com a textura, comprimento da planta e cor da flor ao mesmo tempo, tá? Quanto à definição, primeira lei de Mendel diz o seguinte, que cada caráter é condicionado por um par de fatores que separam-se na formação dos gametas, ou seja, cada característica é formada por um par de alelos que separam-se na formação dos gametas. Já a segunda lei nos traz que cada par de alelos segrega-se independentemente do outro ou dos outros pares de alelos durante a formação dos gametas. Nós vamos ver isso melhor no próximo slide. Aqui coloquei para vocês esse animal, coloquei esse gatinho, e eu tenho aqui a seguinte combinação, azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho designa uma característica e o bezão, bezinho designa outra. O que eu quero colocar para vocês? Que na hora de formar os gametas desse animal, no caso aqui, na hora de formar os espermatozoides desse gato, esses alelos eles serão distribuídos de forma aleatória, de forma independente para formar esses gametas. Ou seja, se nós formos aqui usar aquela propriedade da matemática chamada distributiva, nós iríamos ter as seguintes combinações. Se nós formos ligar o azão com o bezão, nós formaríamos o gameta com azão bezão. Se nós formos colocar o azão com bezinho, nós formaríamos o gameta azão bezinho. Terceiro gameta, primeiro com o segundo alelo, azinho bezão. E por último, nós iríamos ter o gameta azinho bezinho. Então, Mendel começou a observar o comportamento de genes diferentes ao mesmo tempo para ver se eles tinham relação um com o outro. Mais tarde, isso foi visto, foi verificado no processo de meiose, tá bem? Mas antes de Mendel, a meiose ainda não era falada, não era conhecida. Essa meiose foi conhecida por todas as pessoas, pelos cientistas, depois dos estudos de Mendel. Coloco para vocês agora o cruzamento base, um cruzamento muito parecido com o que nós fizemos lá na sua primeira lei, na primeira lei de Mendel. Quero colocar para vocês logo o que significa esse Pzinho, esse F1 e F2 aqui ao lado. P de parental, F1 de filiação ou filial 1 e F2 de filial 2, tá bem? Nesse primeiro cruzamento dessas parentais, Mendel usou uma planta de ervilha amarela lisa com uma planta de ervilha verde rugosa. Então, essas duas plantas eram puras. O que é que isso significa?
que a cada geração, Mendel sempre via as mesmas características sendo manifestadas, ou seja, quando essa planta de ervilha amarela lisa se autofecundasse, ela produzia uma vagem e nessa vagem só tinha ervilhas amarelas lisas. Quando ele pegava uma ervilha dessa e plantava, ele via a plantinha crescendo, produzia as suas vagens e em todas essas ervilhas ele via a característica amarela lisa. Da mesma forma, assim foi feito com a planta de ervilha verde rugosa. Quando Mendel começou a observar, ele via essa planta se autofecundando, produzia as suas vagens, as ervilhas verdes rugosas apareciam, ele pegava uma ervilha dessa, plantava e via sempre esse mesmo processo acontecendo. Cansado desse processo de autofecundação, Mendel fez uma fecundação manipulada, uma fecundação cruzada. Então ele pegou gametas masculinos de uma planta e levou até a estrutura feminina de outra. Então ele fez aí um cruzamento manipulado. Com isso, ele observou que 100% do resultado que ele teve do cruzamento, as ervilhas eram amarelas lisas e com isso ele pôde entender o quê? Se as características amarela da cor e lisa da textura estavam se manifestando, porque essas características eram dominantes. E as outras que não estavam se manifestando eram características recessivas. Mas Mendel fez o seguinte, ele deixou essa planta de ervilha amarela lisa se autofecundar. Quando Mendel deixou que isso acontecesse, o que foi visto por Mendel? A vagem que foi produzida a partir dessa autofecundação não tinham apenas ervilhas amarelas lisas. Tinham, além das ervilhas amarelas lisas, também ervilhas amarelas rugosas, também havia ervilhas verdes lisas e uma ervilha verde rugosa. Trazendo aqui para que nós possamos agora trabalhar com os alelos, com as combinações. Vou habilitar para vocês aqui uma canetinha para ficar melhor para explicar. Quanto à ervilha amarela lisa, nós temos o seguinte, ó. Primeira coisa, um ponto muito importante, toda vez que formos trabalhar com características diferentes, nós vamos dar a essas características uma letra diferente. Por exemplo, aqui nesse cruzamento base de Mendel, ele trabalhou com duas características, a cor e a textura, tá? Então, para a cor, eu vou utilizar a letra V, e para a textura eu vou utilizar a letra R, porque são as iniciais do caráter recessivo de cada uma dessas características. Aí um ponto importante eu trago aqui para vocês. Quanto à cor, existem dois tipos de cores nesse cruzamento base do Mendel. Existe a ervilha de cor amarela e existe a ervilha de cor verde. Como a amarela se manifestou mais, ele disse que a cor amarela era dominante em relação à verde. E nós já sabemos que toda característica dominante apresenta duas combinações diferentes, apresenta dois genótipos, tá? Então, para a cor amarela eu tenho os genótipos Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho. Para a cor verde, como ela é recessiva, eu tenho apenas um genótipo, uma combinação possível, que é a combinação Vzinho, Vzinho. Quanto à textura, quanto a outra característica, que eu usei outra letra para definir, já usei aqui a letra R, nós temos o seguinte, a característica lisa se sobressaindo em relação à rugosa. Então, se lisa é dominante, a característica rugosa, a textura rugosa só pode ser a recessiva. Então, se lisa é dominante, tenho duas combinações para essa textura, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Para rugosa, eu tenho apenas um tipo de genótipo, eu tenho aqui uma combinação apenas. Para rugosa, apenas Rzinho, Rzinho, tá bem? Então, vamos lá aqui voltar para o nosso slide. Quanto à planta de ervilha amarela lisa, então, esse Vzão, Vzão aqui significa genótipo da cor. E esse Rzão, Rzão, genótipo da textura.
Samília, por que que esses dois genótipos aqui estão os dois com os alelos aqui dominantes? Porque essa planta que Mendel usou para esse cruzamento era uma planta pura. Então lembra aí que pureza é a mesma coisa de homozigose, tá bem? Então essa planta Vzão, Vzão, Rzão, Rzão era uma planta que tinha ervilhas amarelas lisas e que era uma planta pura, uma planta totalmente homozigótica. Já essa planta de ervilha verde rugosa é uma plantinha com características recessivas. Esse Vzinho, Vzinho diz aí que é o genótipo da cor, já Rzinho, Rzinho é o genótipo da textura, tá bem? Então você viu aqui que tanto para cor, Vzinho, Vzinho é para o verde e a textura, Rzinho, Rzinho é para a característica rugosa da semente. Com isso, Mendel viu o seguinte: quando fazemos esse cruzamento, nós vamos ter descendente. O descendente que ele obteve foi um descendente híbrido, tá? Um descendente aí que tinha mistura de material genético de uma planta e da outra também. Se nós formos analisar que essa planta de ervilha amarela lisa, quanto aos gametas aqui, ó, quanto ao genótipo Vzão, Vzão. Então, o que é que essa planta vai poder doar para formar o seu filho? Vai doar o alelo Vzão, porque só tem Vzão. Quanto à planta de ervilha verde rugosa, vai doar o que para formar o seu filho? Vai doar um Vzinho, porque só tem Vzinho. Quanto aqui à textura, essa planta de ervilha amarela lisa só tem Rzão, então ela vai doar o Rzão. E essa planta de ervilha verde rugosa só tem Rzinho, então ela só doa o que ela tem, ela só vai doar o Rzinho. Então foi formado com isso a planta de ervilha amarela lisa híbrida. Aí volto a dizer para vocês o que Mendel fez com essa planta de ervilha amarela lisa híbrida. Ele deixou que ela se autofecundasse, deixou que ela cruzasse com ela mesma. Será que se a gente fizer esse cruzamento aqui, ó, cruzar essa planta com ela mesma, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, será que nós vamos encontrar esse resultado? Então vamos ver, né, se nós vamos encontrar esse resultado aqui. Então, para isso, é necessário que antes de fazer aquele quadro de Pinet, que agora não vai ser mais um quadrinho, vai ser um quadro enorme, né? Dependendo aí de quantas características vocês usarem. No nosso caso, galerinha, nós estamos usando apenas duas características, cor e textura. Então, o quadro, ele vai ter 16 combinações possíveis de genótipos. Então, quanto mais características nós tivermos nas nossas questões de genética, maior esse quadro de Pinet será, tá bem? Então, vamos lá. Ó. Antes de chegarmos no quadro de Pinet, é interessante que nós encontramos primeiro os gametas. Então, essa é a planta que Mendel deixou que ela se autofecundasse, até que ela cruzando com ela mesma. Então, vamos encontrar os gametas, as combinações possíveis. Então, vamos lá. Ó. Aqui, seguindo essa setinha, tá? Vzão, ó, com o Rzão, primeiro com primeiro, eu vou ter aqui o gameta Vzão, Rzão. Vzão com o Rzinho, eu vou ter o gameta Vzão, Rzinho. Agora, segundo com primeiro, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzão. E segundo com segundo, Vzinho com Rzinho, vou ter o gameta Vzinho, Rzinho. Agora, da mesma forma, eu vou fazer com essa outra combinação. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Se vocês quiserem aí fazer, fiquem à vontade, mas os gametas serão iguais a esses primeiros, né? Porque a planta é a mesma, tá? Então, vamos lá, ó, só para que a gente possa fixar melhor. Vzão com Rzão, eu vou ter o gameta Vzão, Rzão. Vzão com Rzinho, eu tenho o gameta Vzão, Rzinho. Vzinho com Rzão, tem o gameta Vzinho, Rzão. E por último, o gameta Vzinho, Rzinho, eu tenho Vzinho, Rzinho. Então, vejam só, que para essa combinação aqui, ó, eu tenho 4 gametas
E para essa outra combinação, eu também apresento para vocês 4 gametas. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Colocar esses gametas lá no quadro de Pinel. Então, vejam aí como é que fica. 4 gametas eu pus na primeira coluna e esses 4 outros gametas eu coloco na primeira linha, deixando sempre esse primeiro quadradinho aqui sem gameta algum. Então, nós vamos fazer a seguinte combinação. Primeiro com primeiro, depois primeiro com segundo, depois primeiro com terceiro, depois primeiro com quarto. Como assim? Você vai colocar aqui em cada quadradinho desse as combinações possíveis. Vamos lá, primeira. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Aí você pode estar se perguntando, Samília, mas eu não poderia deixar assim? Vzão, Rzão e Vzão, Rzão? Você pode até deixar, mas na hora de analisar o seu resultado, isso aqui causa uma confusão enorme. Então, é melhor você deixar as letrinhas iguais, juntinhas, tá? V com V e R com R. Agora, vamos aqui formar a segunda combinação, o segundo genótipo. Vzão com Vzão. E nós vamos ter Rzão com Rzinho. Vou fazer aqui só a primeira linha, para a gente poder aqui fixar melhor. Agora, primeiro com terceiro, eu vou ter Vzão com Vzinho, Rzão com Rzão. E o último, Vzão, Vzinho, Rzão com Rzinho. E assim eu vou fazendo com todos esses quadradinhos. Em todos eles eu vou ter genótipos, tá? Então, o quadro de Pinel vai ficar desse jeitinho. Então, aqui eu já tenho as 16 combinações possíveis. Aqui eu já apresento para vocês os 16 genótipos para as 2 características que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando apenas com a cor e com a textura. Algo muito importante, galera, eu coloco para vocês. Então, na hora de analisar o quadro, é importante que você tenha retirado aí das suas questões. No caso, eu retirei do cruzamento base as características que Mendel trabalhou e coloquei aqui para vocês em cima. Então, quando você organiza esses dados, na hora de analisar, você vai ter uma maior facilidade. Então, veja só. Quando aparecer Vzão, Vzão designa cor amarela. Quando aparecer o Rzão, a textura é lisa. Se não aparecer a letra, o alelo Vzão, aparecer Vzinho, Vzinho, esses alelos aqui recessivos, a cor vai ser verde e para quando aparecer Rzinho, Rzinho, a textura da semente será rugosa. Então, vou aqui mudar, vou tirar uma caneta e vou colocar aqui um marca-texto. Vamos lá. Esse Vzão, Vzão, a cor é amarela e esse Rzão, Rzão aqui, ó, textura lisa. Então, essa planta, essa combinação é de uma semente amarela lisa. Se nós formos pegar essa aqui, ó, vou marcar aqui esse quadradinho para vocês, para a gente analisar. Vzão, Vzinho, a cor é amarela, beleza. E quanto à textura, Rzão, Rzinho, textura lisa também. Então, aqui eu tenho uma combinação de uma ervilha amarela lisa. Se nós formos analisar essa aqui embaixo, Vzão, Vzinho, eu sei que a cor é amarela. E Rzinho, Rzinho, poxa, agora Rzinho, Rzinho, agora a textura é rugosa. Então, aqui é uma combinação de uma ervilha amarela rugosa. Vou pegar aqui essa última. Vzinho, Vzinho, cor verde, tá bem? Não apareceu o alelo dominante, então a cor vai ser verde. E Rzinho, Rzinho, textura rugosa. Então, vou aqui apagar esse slide, apagar essas marcações, para que a gente possa fazer aqui o acompanhamento de todas as combinações amarelas lisas, depois todas as que são amarelas rugosas, depois todas as verdes lisas e por último as verdes rugosas. Então vamos lá. Então, amarela lisa, eu tenho aqui, ó,
uma amarela lisa, duas amarelas lisas, amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa, opa, mais, aqui outra amarela lisa, a amarela lisa e essa última aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que tem mais? Poxa, tá aqui outra, ó, outra amarela lisa. 9 amarelas lisas, tá? 9 combinações. Agora, quanto à amarela rugosa? Deixa eu trocar aqui a cor. Colocar aqui essa cor rosada. Aqui a amarela rugosa. Outra amarela rugosa. E aqui, por último, amarela rugosa. Agora vamos para as verdes lisas. Trocar aqui, ó, com a azul. Aqui é uma verde lisa, semente verde lisa, tá? E essa última, nós temos aqui a verde rugosa, tá? Então, nós identificamos aqui no nosso quadro de Pinet todas as combinações de ervilhas amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verdes rugosas. Agora, verde rugosa tem apenas uma, tá? Então, nós vamos contar quantos quadradinhos nós temos no total. No total, nós temos 16 quadrados de resultado. Nós temos 16 combinações. Dessas 16 combinações, eu tenho 9 sendo amarelas lisas, tá? Desses 16 quadrados de resultado, dessas 16 combinações, eu tenho 3 combinações de amarela rugosa. Desses 16 quadrados, 3 são de verdes lisas e só um quadradinho desse, só uma combinação de verde rugosa. Então, esse é o resultado que nós temos, tá? De acordo com esse cruzamento base de Mendel. 9 em 16 de amarelas lisas, 3 em 16 de amarelas rugosas, 3 em 16 também de verdes lisas e, por último, 1 em 16 de verde rugosa. Geralmente, as questões elas aparecem com frações, mas se apresentar lá nos resultados, nas opções, porcentagem, você vai pegar 100, que é o total que nós temos aí desse quadro de Pinet, e dividir por 16, porque são 16 genótipos, tá bem? Então, você vai ter um valor aí para cada quadradinho, para cada combinação dessa. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos aqui analisar uma questão. Então, espero vocês e tchau, tchau!